Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos amigos e irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Você já conhece o nosso Instagram? @Falando de Bíblia Oficial. Segue a gente lá e eu quero agradecer pela pauta que vocês me enviaram para a gente poder aqui dar continuidade à nossa planilha de vídeos aqui nessa plataforma. Queridos, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre a bebida alcoólica e os males. E algumas coisas que alguns cristãos andam dizendo por aí. Porque a Bíblia não proíbe beber vinho. Sim, a Bíblia não proíbe beber vinho, a Bíblia não proíbe fumar. Não tem um versículo aqui, não fumarás, não beberás. E nem por isso quer dizer que eu estou autorizado a fazer tal coisa. Se o próprio Ministério da Saúde adverte que fumar faz mal à saúde, para que eu vou fumar? Quantas pessoas você conhece que foram dominadas pelo álcool? Quantas pessoas que começaram apenas bebendo de forma social? Não, eu só bebo quando é aquela reuniãozinha do happy hour no final do trabalho, no final de semana. Ou quando estou entre amigos em família em uma viagem. Começa nas pequenas dosagens, o homem não tem conhecimento daquilo que pode dominá-lo, nem controle de algumas coisas, quanto mais da bebida alcoólica. E aí mandaram pra gente aqui um vídeo do pastor Kleber Lucas. Ele, KL está de volta. Ele esteve em uma apresentação de uma entrevista com a galerinha lá da Porta do Fundo e sabe como é que é, né? E lá ele teve que se explicar porque bebia vinho. Vamos pro confere? E a gente já dá o nosso parecer aqui. Vamos lá, confere aí comigo. Eu bebo vinho desde que eu cheguei na igreja. Já bebemos um vinho junto, inclusive. Já bebemos vários vinhos juntos. Vinho é sagrado. Tomou um, também vários. Exatamente. A coisa mais linda que vivia na igreja Nova Vida era que no primeiro domingo do mês tinha a Eucaristia e as pessoas chegavam na igreja e levavam vinho pro meu pastor. Isso acontece na só hoje. Ontem eu recebi um vinho maravilhoso de um pessoal que foi para a Argentina e trouxe para mim. Então isso é a minha vida. Não fui flagrado. Meu filho me viu feliz da vida numa festa na minha casa. Minha filha estava lá, meu filho estava lá. Seus amigos. Meus amigos. Todo mundo feliz. E o meu filho filmou. Olha meu pai. Olha o orgulho que eu tenho do meu pai. Demais. Só que aquilo que era motivo de alegria para nossa família, para muita gente, para outros se tornou motivo de escândalo, né? Porque como é que um homem de Deus, que diz que é homem de Deus, um pastor bebe? Eu conheço muitos que bebem, inclusive cantores e pastores que bebem na minha casa. Claro. Você não dá para... Gente, eu conheço muitos pastores e cantores, andou junto. Aí, ó. Graças a Deus não falou seu nome. Meus irmãos. Só rindo, tô rindo de nervoso para não chorar. Mas na verdade há uma certa preocupação. Quando você lê a Torá, existe um comentário no rodapé, lá no livro do Gênesis, quando o Noé faz uma vinha e ele bebe, ele planta uma vinha e ele bebe do fruto da vide e ele se embriaga, ok? Agora, que fruto da vide é esse que ele está tomando e que ele consegue se embriagar? Que a galera acha que o vinho... Não, porque o vinho da época de Jesus não tinha álcool, o vinho não sei o quê. Irmão, vinho é vinho em qualquer parte do mundo. Vinho é vinho. Seja o teor de álcool um pouco mais elevado ou menos elevado, o vinho é vinho. Pastor Paulo, há uma proibição na Bíblia. O que a gente tem da Bíblia é um conselho paulino. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Carta de Paulo aos Efésios. Não vou falar o capítulo e versículo para você procurar, porque muita gente sabe e outros não. Ok? Ou você dá um Google. Beleza? Agora, o grande problema é, você conhece o seu limite? Nos Alcoólicos Anônimos, a primeira coisa que você aprende é:
evite o primeiro copo, ou o primeiro gole. Como eu disse, quando Noé, ele planta uma vinha e ele vai beber daquele fruto, na nota de rodapé, os sábios judeus vão dizer sobre 4 estágios da bebida alcoólica. Na primeira, ele começa na sua aproximação, tanto que com medo, e ele fica todo alegrinho, né? Igual ao animal que eles usam, que é o macaco. No segundo estágio da bebida, o homem fica agressivo, como na figura que eles usam de um leão. Beleza? Na terceira figura, o homem que se aproxima da bebida alcoólica, ele fica manso como um cordeirinho. Ok? E no quarto estágio, ele vai se parecer com o porco, onde ele vai ficar na lama, ok? Ou chafurdar na lama. E aí, o comentarista da Torá, ele tenta usar essas linguagens para dizer para a gente sobre o perigo da bebida alcoólica. Aí a galera vai dizer assim, pastor, mas, como ele disse lá, o vinho é sagrado. Irmãos, para o profano, para aquele que não tem responsabilidade com a Bíblia, tem coisas que ele chama de santa, de religiosa, de pura e que não é pura. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, escrito está, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Queridos, só um apontamento aqui. Outro dia eu estava lendo sobre os Kohanins, os sacerdotes, e é interessante que o sacerdote deveria estar apartado da bebida. Lê só o texto bíblico sobre a questão do sacerdote, se eles poderiam tomar em vinho. Porque a figura pastoral hoje é a figura do sacerdote passado, ok? E você, como oficial do culto, imagina o camarada que domingo à tarde está vendo lá o seu time jogar futebol. Ah, não tem nenhum problema, né? Eu vou tomar um negocinho aqui. Aí começa numa taça de vinho, uma canequinha de cerveja, ou uma canequinha de chopp, vai tomando. E daqui a pouco ele está lá já alto, né? E daqui a pouco ele tem que ir para o púlpito para pregar. Como é que fica? Fala para mim. Essa turma diz que conhece a Deus, mas nega-o com as suas obras. Eu quero pensar aqui com você que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu queria que tivesse aqui escrito na Bíblia: não beberás, não fumarás, mas não tem. Agora, a sua consciência é o seu primeiro grande tribunal que você enfrenta. E se você não pode ser levado pela sua consciência, você precisa, pelo menos, ser levado pela Bíblia. Porque do primeiro copo até o determinado copo que vai te embriagar, você não sabe. Então, evita o primeiro. Afasta-te dessas coisas. Só que nesse programa ainda foi cortado que a pergunta foi, nos comentários, se o pastor Kleber Lucas fosse alguém também, que um assunto puxou o outro, homoafetivo, como que seria? Irmão, seria um troço escangalhado, porque a homossexualidade não combina com a Bíblia. O pecado não combina com a Bíblia. E eu não estou falando só da homossexualidade, eu estou falando da mentira, das mentirinhas e das mentironas e das mentiras que você julgar aí. Eu estou falando do mau comportamento, do mau testemunho,
do fofoqueiro, daquele que não sabe controlar a língua. Porque pecado, tudo é pecado, irmão. Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Aí a pergunta que não quer calar é: estão tentando mudar o comportamento da igreja. Quem não se moldar a esse novo comportamento, esse novo modus operandi, vai ser taxado como aquele que é intolerante, aquele que é o chato, ou aquele que não combina com ninguém e tal. Irmão, ou nós somos diferentes, ou nós somos farinha do mesmo saco. Aí você é quem escolhe. E aí, o que você acha da fala do cantor KL? O que você acha? Porque eu não vou chamá-lo de pastor. Da fala do cantor e poeta KL. O que você acha? Tá de acordo? Ah, não, o vinho é uma bênção, eu vou continuar bebendo. Irmão, tem coisas que a gente precisa se policiar, porque que não escandalizam a gente, mas escandalizam o nosso irmão. E se seu irmão vai ver em você uma pedra de tropeço, melhor que você não faça. Grande abraço para todos os amigos e irmãos lá do Instagram. Continue enviando aí as suas dúvidas, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.